Meu amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para você o microfone novamente, para que você faça o convite direitinho para a sala, para o estudo que vocês estão fazendo, passando o nome da sala, o horário direitinho, para que todo mundo fique ciente, né, do trabalho que vocês realizam. Beleza? Vou passar para você então, vamos lá. Então, aqui nós novamente, pessoal, a gente é uma sala bastante antiga, não tão quanto esta, porque a sala Doutrina dos Espíritos tem aqui quase 9 anos, ou talvez 10. A nossa sala começou em Chat, e tem mais ou menos 2 anos e pouco, que migramos ao Paltalk, e atualmente nós estamos com ela tão somente uma vez por semana. Era segunda, quarta e sexta. Num segundo instante era quarta e sexta. Dadas as nossas atividades em centros reais, estamos com ela quarta-feira às 15h30 aqui no Paltalk. Ela estuda de forma cíclica a doutrina de forma sequencial, né? As 7 obras. As obras básicas acrescidas do que é o Espiritismo e obras póstumas. Hoje, vamos já pelo segundo estudo, na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, daí a 7 estudos, ou 7 semanas, voltamos no Evangelho novamente. Então, todos estão convidados, e estando aqui, a gente tem o maior prazer em recebê-lo. Pela mesma forma como esta, uma sala interativa. E estamos mais aprendendo do que ensinando. Então, um dos lemas nossos, deixa-nos ensinar o pouco que sabemos e aprender, né, o muito que desconhecemos. Então é isso, Zeke. Muita luz, muita paz. É a sala Luz no Caminho. Muita paz, muita luz. É com você, Zeke. Tá aí, beleza então. Dulce, você quer falar? Você levantou a mão por acidente ou foi por intenção? Se for por intenção, eu já libero agora para você. Não, sua mão está levantada ali. Bom, vamos lá então. Você quer falar alguma coisa? Que vai ser um prazer ouvi-la. Foi um erro? Ah, beleza então. Então sua mão está levantadinha ali. Bom dia, Caput. Bom dia, pessoal. Bom dia, Darlene. Bom dia, meus amigos. Vamos lá então, começar aqui o nosso trabalho. Nós estamos no Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. A gente agora estuda a parte da transfiguração, a partir do item 124, só para a gente encerrar esses 2 trechos. Bicorporeidade, Mia, nós estudamos isso no início desse capítulo, é aquela propriedade em que o espírito consegue se emancipar do corpo físico e aparecer em outro local. Então ele é percebido, digamos assim, em 2 locais diferentes, onde o corpo físico se encontra normalmente numa condição de transe, né, aquela pessoa que fica com aquele olhar vago, aquele olhar distante, ou mesmo dormindo, e do outro lado o espírito ativo, né, muitas vezes até se materializando para várias pessoas. E eu trouxe para vocês aqui exemplos, né, de santos que já se manifestaram assim, dentro do meio espírita. Eurípides Barçanufo também já se manifestou assim, e várias situações semelhantes, né? Então essa é a bicorporeidade, né, ou seja, 2 corpos, um material físico e o outro fluídico, né, perispiritual. E agora a transfiguração, que é aquilo que nós já estudamos, a propriedade em que o perispírito se molda com uma característica diferente daquele que o médium tem. Então ele tem uma aparência diferente, muitas vezes a postura física se torna diferente daquele que ele tem durante a manifestação espiritual, o seu tom de voz se modifica, muitas vezes até o formato do seu corpo se transforma também, como a gente já viu o caso do senhor Douglas Home naquele livro que nós apresentamos para vocês aqui de Ernesto Bozano,
impressionantes fenômenos de transfiguração, e a gente vai ler mais 2 casos hoje, para ilustrar um pouquinho mais aqui o nosso trabalho. Inicialmente, voltando aqui para o nosso livro dos médiuns, no item 123, só para a gente retomar aqui um trechinho, Kardec lembra que a transfiguração pode ocorrer em certos casos por uma simples contração muscular que dá à fisionomia expressão muito diferente, a ponto de tornar a pessoa irreconhecível. Observamos-la frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesses casos a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre mulher e o seu peso não aumentará nem diminuirá. No caso de que tratamos, é evidente que há algo mais. A teoria do perispírito nos vai pôr no caminho. Então Kardec lembra aqui em cima um trecho, uma passagem de uma jovem que teve ali a aparência do seu irmão desencarnado, e isso chamou bastante atenção na época, que foi constatado inclusive por um médico. E eu trouxe para vocês aqui, no nosso tempo mais contemporâneo, uma situação interessante de Divaldo Franco, no 4º Congresso Espírita Internacional, em 2004, que aconteceu em Paris, e foi transmitido aqui pelo Paul Talk, com vídeo inclusive, e nós vimos ali uma passagem em que Divaldo fazia uma palestra e no final houve uma transição muito sutil de incorporação pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, e aí então ele começou a transmitir uma mensagem. E nesse momento em que houve essa incorporação, Divaldo começou a tomar características diferentes, a sua feição de um senhor mais idoso, mais curvado, seu tom de voz se modificou também, e isso é o que caracteriza a transfiguração. Então, normalmente, quando nós estudamos esse fenômeno, nós sempre buscamos aqueles exemplos que são os mais impressionantes, onde há realmente grandes transformações, só que nesse caso esses exemplos se tornam muito raros, enquanto que, lembrando que os fenômenos podem acontecer desde a maior intensidade até aquela mais sutil, existem diversas graduações ali que a gente pode observar, a transfiguração, na maioria dos casos, como por exemplo nos trabalhos de desobsessão principalmente, os médiuns têm assumem uma certa característica do espírito, mas envolvendo principalmente essa questão das constrações musculares. Às vezes ele faz uma careta, às vezes ele tem ali uma sequela no seu rosto que o modifica um pouco mais, o médium começa a perder um pouco mais das suas características pessoais e começa a assumir características do espírito que se encontra manifestando. Então, na verdade, não é um fenômeno tão raro como a gente imagina dentro dessas características iniciais de contrações musculares. Agora, quando já entra na questão fluídica, onde ele já começa realmente a ter uma aparência diferente daquele que ele tem, como ele começa a transformar o seu corpo, que já são fenômenos mais complexos, esse sim a gente pode considerar como sendo os mais raros. Bom, eu vou colocar aqui o áudio então, para a gente poder ouvir um pouquinho dessa passagem do Divaldo, para perceber que a transfiguração, nesse caso da voz, ele é claro, ele é patente. Então a gente vai ouvir o Divaldo num trechinho final da sua palestra e de imediato a gente vai percebendo a transição para a incorporação e a manifestação do Dr. Bezerra de Menezes. O Eduardo lembrou, bom dia Eduardo, participei de uma reunião na Federação Espírita de Mato Grosso, com o Divaldo e o Dr. Bezerra de Menezes se comunicou. Houve mudança de postura e de voz, mas pouca diferença na fisionomia. Então quando a gente fala de transfiguração, são várias características que devem ser observadas. Como eu disse para vocês, normalmente nessa mudança de expressão fisionômica, nesse vídeo que eu vou colocar aqui, no áudio que eu vou colocar para vocês aqui, infelizmente o Paul Talk não me permitiu colocar o vídeo, a gente percebe que o Divaldo fica com uma expressão mais serena, uma expressão mais caída, embora o Divaldo já tenha uma idade avançada, liberando seus 80 anos, dá a impressão de que o Divaldo tinha 60 e um espírito de 80, 90 anos teria ali se manifestado pela expressão fisionômica que ele tem. Então é bem interessante da gente assistir ao vídeo. Para quem quiser depois, é só procurar Divaldo Franco,
Bezerra de Menezes no Pautalk, que ali vocês vão encontrar o vídeo, dá para assistir. Eu vou passar para vocês aqui o vídeo, então, para a gente poder analisar. A mensagem é muito bela, vale a pena a gente também absorver os ensinamentos que ele transmite, mas principalmente observem a transição da mudança de voz e a tonalidade que ele imprime. Como Kardec colocou para nós aqui, só para a gente lembrar aqui o que ele fala, só um instantinho só aqui, pegar o trechinho que ele fala exatamente dessa passagem. Minutinho só. Deixa eu achar aqui o trechinho para a gente poder utilizar isso como referência para nós. Me dê um instantinho só, um instantinho. Calma aí, gente, estou procurando aqui. Tá aqui. Eu não estou achando, vou ter que ler todo o capítulo aqui para poder procurar essa passagem. Mas enfim, ele fala exatamente sobre isso, né, que essas mudanças também ocorrem na parte de mudanças de voz. Vamos lá então ouvir aqui o trecho, depois aqui enquanto eu vou ouvindo eu vou procurando aqui para poder facilitar para nós. Vamos lá então. Você é o meu sol. Não me deixe. Continue aquecendo-me. Eu sou uma rosa aberta e não posso despetalar. Você é o meu sol. Eu olhei para o casal, saímos discretamente e quando pegamos o carro, eu olhei a mansão iluminada e a voz de Marc chegava até mim. Você é o meu sol. Não me abandone. Eu sou a rosa aberta. Aqueça-me para eu não despetalar. Ela possuía um sol. Mas nós possuímos o sol, essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. E temos dois sóis. Allan Kardec é o sol da nossa vida. Mas Jesus é o sol de primeira grandeza. A quem dizemos, aquece-nos, Jesus. Tu és o nosso sol. E nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que se contigo debatemo-nos na aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como os disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês. Mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas
palavras, em vossos atos, semeai a claridade inapagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos Espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor humílimo e paternal Bezerra. Muita paz. Bom, voltando aqui, pessoal. Bom, a gente viu aqui nesse caso, embora a mensagem seja belíssima, né, eu sempre recorro a ela, né, para coletar um pouco mais de orientações, de aprendizados. O caso do fenômeno, propriamente dito, vocês perceberam claramente que era uma outra pessoa praticamente falando. Se eu colocasse apenas o áudio para vocês ouvirem, vocês não identificariam quem seria o autor. Mas nesse caso a gente colocou, né, percebendo ali a transição de Divaldo Franco, né, sendo ali o detentor da manifestação, né, daquele momento, né, da palestra, e depois o espírito ali assumindo o controle do seu corpo físico, mas especialmente a gente percebe das cordas vocais também, que modificou de timbre, modificou de intensidade da mesma forma. Muito bem. Aqui nesse livro que eu li para vocês, então, para a gente poder continuar analisando um pouquinho mais sobre casos de transfiguração, Ernesto Bozano, como eu coloquei para vocês, escreveu no ano de 1943 esse livro, Impressionantes Fenômenos de Transfiguração. Nós lemos dos casos 1 até o 4, e agora a gente vai pegar o caso 5, para a gente ver aqui mais o caso 5 e 6 também, para a gente poder aqui pegar mais exemplos para poder avaliar de que forma que a transfiguração pode acontecer. Tiro dos Análises de Ciências Psíquicas, página 1906, datado de 1906, páginas 34 e 37, e quem relata é o Dr. Joseph Maxwell,
nome assaz conhecido no campo das investigações psíquicas. O diretor da revista, Sr. Cesare de Vesme, esclarece: o caso foi comunicado ao Dr. Maxwell por um eminente magistrado, seu colega, que não deseja seja revelado seu nome. Todavia, se houver investigadores sérios que desejem conhecer os nomes dos dois percipientes, bem como a da cidade em que se conduziu o fenômeno, o Dr. Maxwell tudo revelará aos interessados. Esta é a narrativa do protagonista. Meu pai era doutor em medicina e sempre exerceu a profissão numa vila do sul da França. Nascera em 1812, casara-se em 1843 e, a partir dessa data, habitara na mesma casa até a morte, ocorrida em julho de 1903. Aos primeiros dias de janeiro de 1903, meu pai foi assaltado pelos sintomas da moléstia que, 6 meses depois, devia levá-lo ao túmulo. Cerca de 2 meses antes da sua morte, eu me encontrava no seu quarto às 8h30 da noite. Ele dormia na sua poltrona ao lado da chaminé, e eu me sentara diante dele, vigiando-lhe o sono. Estávamos sós, e não tardei a perceber que sua fisionomia ia gradativamente assumindo um aspecto que não era mais seu, até que chegou um momento em que verifiquei positivamente que seu rosto se transformara no de minha mãe. Dir-se-ia que sobre o rosto do meu pai se colocara a máscara de minha mãe. Note-se que desde muito tempo faltavam inteiramente ao meu pai os supercílios, mas naquele momento, acima de seus olhos fechados, se desenharam as vastas sobrancelhas negríssimas de minha mãe, que minha mãe conservara até os últimos dias de vida. As pálpebras, o nariz e a boca se haviam tornado as de minha mãe, as que minha mãe conservara, as de minha mãe. Não obstante, seu rosto parecia consideravelmente maior, mas devo observar a respeito que no período pré-agônico o rosto de minha mãe se hipertrofiara notavelmente, até atingir aproximadamente as proporções assumidas pela esfinge que parecia diante de mim. Observo, além disso, que a própria esfinge reproduzia mais fielmente o semblante dela do que o poderia ter feito se caso houvesse reproduzido o seu rosto alterado pela moléstia. O meu pai usava os bigodes e a barba em ponta muito curta. A barba e o bigode permaneceram, mas, contrariamente ao que se poderia supor, contribuíam eficazmente para completar os traços maternos. A aparição manteve-se intacta por 10 ou 12 minutos, depois lentamente se dissipou e meu pai retomou os traços normais. 5 minutos depois despertou e eu lhe perguntei se sonhara porventura com sua esposa. Respondeu negativamente. Durante a manifestação do fenômeno, eu fiquei imóvel a observar o espetáculo que se deparava, abstendo-me de estender a mão para tocar a aparição, e isto por temer que se dissipasse. Com efeito, meu pai contara ter visto minha mãe várias vezes e ter sempre se arrependido de ceder ao impulso instintivo que o impelia a abraçá-la, ato que determinara sempre a desaparição instantânea do fantasma. Eu provavelmente teria atribuído importância muito relativa à aparição por mim observada, pois que me teria facilmente convencido de haver sido vítima de uma alucinação. Mas houve isso. Não fui o único a vê-la. Durante a aparição, a criada de meu pai, uma moça de 31 anos, a qual minha mãe, no leito de morte, recomendara velar por meu pai, entrara no quarto e eu me limitara a dizer-lhe: Joana, olha meu pai adormecido. Ela exclamou: Oh, como se assemelha à pobre senhora, estupefaciente, extraordinário. Logo, não era eu vítima de uma alucinação, pois que se Joana viu e reconheceu a aparição, é sinal de que a mesma era objetiva. Resulta daí que a natureza coletiva da visão ocorrida, tendo-me dado certeza sobre a realidade da mesma visão, fez com que eu ficasse profundamente impressionado e, se vivesse 100 anos, jamais a esqueceria. Em seguida, perguntei a mim mesmo se teria sido o rosto de meu pai que se transformara a ponto de tomar os traços de minha mãe, ou se, ao contrário, uma máscara do rosto de minha mãe se teria sobreposto ao semblante paterno.
O que me fez pender para essa última hipótese é a particularidade dos vastos supercílios maternos que eu percebi nitidamente nos traços da aparição. Ora, se pode admitir que o semblante de um marido, após a longa coabitação, possa algumas vezes assemelhar-se ao da mulher, o que no caso do meu pai estava longe de se ter dado, não parece possível admitir-se que os supercílios de um surjam sobre o semblante do outro que era totalmente privado de supercílios. Devo, não obstante, acrescentar que o fenômeno por mim observado não desapareceu subitamente, isto é, pareceu-me que o rosto do meu pai retomava gradativamente, por pequenas zonas, o seu aspecto normal. A criada Joana B. fez a seguinte declaração: recordo-me perfeitamente de que cerca de 2 meses antes da morte do vosso pai, eu subi ao seu quarto e vos encontrei com ele. Vós me dissestes: Joana, olha meu pai adormecido. E eu logo exclamei: oh, como se assemelha à pobre senhora! É estupefaciente, é uma coisa extraordinária. Confirmo que vosso pai, no curso de sua última enfermidade, repetiu-me muitas vezes ter visto em várias ocasiões a aparição de sua esposa, acrescentando ter se arrependido de haver estendido as mãos para atraí-la a si, pois que, assim agindo, provocara sempre a sua instantânea desaparição. Assinado Joana B., esposa de R. Agora a análise de Ernesto Bozano. O caso exposto é de natureza espontânea e não experimental ou mediúnica, e como se viu, realizou-se a aproximação da morte do protagonista, o qual tivera, precedentemente, várias visões do fantasma daquela que chegou a materializar a própria esfinge, transfigurando o seu rosto, circunstâncias essas todas a que não falta valor sugestivo, tendo em vista o fato de que os casos de aparição de defuntos no leito de morte são relativamente comuns e que entre eles são relativamente frequentes os casos percebidos coletivamente ou sucessivamente por várias pessoas, circunstância que confere certeza a respeito de sua objetividade. Daí resultaria que o caso em apreço poderia ser classificado como um episódio de aparições reiteradas de uma defunta no leito de morte do marido, com o acréscimo de uma manifestação física complementar, sob forma de transfiguração do rosto do enfermo, e isto presumivelmente com o objetivo de fazer-se notar também pelo filho. Do ponto de vista probatório, é de notar, no caso em apreço, a feliz circunstância de ter sido visto o fenômeno de transfiguração coletivamente por 2 testemunhas, e como a criada Joana não percebera a esfinge da defunta logo ao entrar no quarto, circunstância que exclui a existência nela de estados passionais predisponentes de alucinação por influência de circunstâncias, deve-se reconhecer que a objetividade do fenômeno se mostra, dessa vez, provada de maneira cientificamente adequada. Sobre outro ponto de vista, manifesto é que o fenômeno de transfiguração não poderia ser esclarecido com a hipótese por demais simplista da contração ou adaptação dos músculos faciais. Serve especialmente para demonstrá-lo o fenômeno dos nigérrimos supercílios maternos aparecem sobre a cara do enfermo desprovido de sobrancelhas. Deve-se, portanto, concluir que se está em presença de um caso de transfiguração com notáveis rudimentos de materialização e de adaptação de substância ectoplásmica ao rosto do indivíduo. Com relação à observação do narrador, segundo a qual o fenômeno não se tendo dissipado repentinamente e havendo o rosto paterno retomado gradativamente sua própria expressão, significando isso o que os fatos não pareciam conciliar-se com a hipótese de uma máscara ectoplásmica sobreposta ao rosto paterno, noto que os fatos poderiam, ao contrário, conciliar-se muito bem com tal hipótese, com a condição única de se não tomar ao pé da letra as palavras com que se definiu a hipótese. Vale dizer que não se deveria pensar na existência de uma máscara móvel de ectoplasma colocada sobre a cara do paciente,
mas certamente na existência de uma substância ectoplásmica distribuída e integrada por pequenas zonas nos tecidos do seu rosto, isto é, nos pontos em que os traços fisionômicos poderiam ser modificados, caso este em que nada impediria de se presumir que a máscara ectoplásmica pudesse dissipar-se gradualmente, zona por zona. Como quer que seja, preciso é considerar que tudo concorre para demonstrar que o fenômeno de transfiguração ectoplásmica se mostra quase sempre combinado com as outras modalidades de manifestações do mesmo fenômeno, no sentido de que, para completar a concretização da máscara ectoplásmica, tanto podem contribuir o fenômeno da contração e adaptação dos músculos faciais, quanto o outro fenômeno da subtração de substância viva dos tecidos do rosto, e isto com o escopo de reduzir-lhe ou remodelar-lhe os traços, adaptando-o de tal forma à máscara do defunto que se deseja representar. Ter-se-ia, portanto, de concluir que, nos casos de completa transfiguração do rosto de um vivo, concorrem todas as modalidades de manifestação que o fenômeno comporta, modalidades combinadas harmonicamente, umas com as outras por uma vontade operante, subconsciente ou extrínseca, servida automaticamente por aquela mesma misteriosíssima força organizadora que preside na natureza a organização dos seres vivos. Quando nós fizemos a leitura aqui da introdução desse livro, deixa eu pegar aqui rapidamente, quando Ernesto Bosano dá a explicação, para quem não conhece, Ernesto Bosano era um pesquisador italiano de assuntos, digamos assim, metafísicos, né, ou metapsíquicos, e a gente ficou até de pesquisar se ele era espírito ou não, né, mas ele surge com tanta frequência nos estudos espíritas que eu acredito que ele tem uma grande afinidade com a doutrina, né, embora eu não tenha certeza. Mas o grande objetivo dele era realmente fazer essas pesquisas. Então aqui, só fazendo a releitura, para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir no nosso estudo inicial, ele faz a seguinte introdução. O primeiro a tratar dos fenômenos de transfiguração foi Allan Kardec, que no livro dos Médiuns, no item 122, assim os define. Os fenômenos de transfiguração consistem na mudança de aspecto de um corpo de um vivo. Contudo, quase sempre a mudança de aspecto é circunscrita aos traços do rosto do médium, circunstância que pode consistir com uma transfiguração do semblante, por contração e adaptação dos músculos faciais, contração determinada por uma vontade qualquer, subconsciente ou extrínseca, como pode resultar uma transfiguração do semblante, no qual já se encontre um princípio de materialização ectoplásmica, sob a forma de barba, bigodes, de sinais, cicatrizes e outros característicos surgidos inesperadamente sobre o rosto do médium, ou também de uma completa máscara sobreposta ao mesmo. E aqui depois ele continua falando um pouco mais sobre isso, né, que nós tivemos a oportunidade de ler. E aí então o que ele considerava, principalmente aqui nesses casos, era exatamente que o rosto era a principal parte do corpo que sofria essa transformação, conforme nós conversamos no estudo anterior, principalmente porque o espírito, quando quer transmitir uma mensagem, a sua aparência é o primeiro sinal. É muito mais fácil você mostrar o seu rosto para poder se identificar do que você tentar fazer com que o outro compreenda que é você mesmo. Então isso fica muito mais fácil para esses casos. Para nós, por exemplo, que temos assim um contato, ainda que pela mídia ou através de livros, com o mundo espiritual, pelas psicografias, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Será que foi aquele espírito mesmo que escreveu? Será que essa é a sua caligrafia? Será que essa é a sua assinatura? Então a gente começa a analisar não apenas de imediato essa questão da caligrafia, como também da assinatura, mas principalmente do conteúdo. No caso de uma manifestação dessa natureza, o espírito consegue se tornar identificável com muito mais facilidade pela sua aparência, principalmente pelo seu rosto. E como nós conversamos anteriormente também, a gente lembra que as manifestações espirituais, principalmente de materialização ou de transfiguração, quando faz com que o corpo todo do indivíduo assuma uma característica que ele não possui, isso é muito trabalhoso, porque
porque exige uma grande quantidade de ectoplasma, um médium muito potente para poder proporcionar essa doação e um trabalho que muitas vezes pode ser, digamos assim, psiquicamente desgastante para o espírito. Então ele não tem necessidade, por exemplo, de fazer com que as suas mãos, o seu corpo, as suas pernas também assumam as características que ele tinha anteriormente. Então ele se preocupa com o rosto, que é muito mais fácil. E como nós lembramos, é o caso, por exemplo, dos fantasmas que a gente sempre vê na televisão. Qual é a característica de um fantasma? Ele está vestido com um lençol. O que é aquele lençol exatamente? É um véu formado de ectoplasma apenas para sua materialização. Então, naquele caso, aparece o rosto e o resto coberto com um lençol. Normalmente aquela roupa branca, esvoaçante, toda cheia de renda, é a aparência que nós temos. E isso é o quê? É um trabalho que os espíritos fazem para poder fazer com que haja a materialização sem se preocupar com as características dessa materialização. Né? E esse branco, o Wagner, não tem nenhum tipo de fenômeno místico ou coisa parecida. É simplesmente a cor do ectoplasma. Como nós vimos já naquelas fotos em que Peixotinho, em que Chico Xavier participaram ou presenciaram de materialização, a gente percebe esse fluido saindo das narinas, da boca, das orelhas do médium, e é exatamente como se fosse aquela gaze branca que nós utilizamos para fazer curativos. Então essa é a cor que nós percebemos aqui no mundo físico, aquela cor exatamente esbranquiçada, aquela cor quase translúcida, né, aquela aparência quase translúcida, que é exatamente aquilo que os fantasmas apresentam nesses filmes que nós observamos ou nos relatos que presenciamos, que nós ouvimos. Então, quer dizer, não é à toa que haja essa coincidência, é exatamente o mesmo fluido que se utilizam para as materializações, da mesma forma também, né, que é a substância que é doada, desprendida do médium para esse tipo de fenômeno. Nós conversamos também aqui um pouco mais, falando sobre esse fenômeno, dessas transformações que acabam surgindo. Como eu comentei com vocês, é uma questão de mudança, né? Tá certo, eu vou aparecer de preto e branco, tá? Fica bem fácil de me identificar, vocês vão me achar facilmente. Então nós temos ali, nos casos de mudança das características do rosto, da fisionomia, a mudança postural, sinais que vão se materializando, mudança de tom de voz, tudo isso caracteriza a transfiguração. Tá? Então a gente vê que é um fenômeno interessante de ser estudado, e não é assim tão aquele bicho de 7 cabeças a ponto de provocar tanto alvoroço assim. Ele pode ser explicado, pode ser observado com certa frequência, talvez não naquele grau mais avançado, como a gente comentou, né, das grandes transformações, que no caso, por exemplo, citado aqui pelo Ernesto Bozano, mas, né, são detalhes sutis, como a gente acabou de ouvir aqui pelo Divaldo, que pode ser percebido um caso de transfiguração. Vamos em frente. Casos 6 e 7. A condessa Helena Maynard, nome fartamente conhecido pelos cultores de investigações psíquicas de 40 anos passados, aqui ele lembra que o livro foi publicado em 1943, 40 anos passados, bem no início do século XX. Era uma poderosa médium, né? Ela enviou ao Congresso Espiritualista de Londres, no mês de junho de 1898, uma longa relação de fenômenos obtidos em seu próprio círculo familiar, com sua mediunidade combinada com a da baronesa Rosenkrantz, também muito notável médium, círculo em que eram frequentes os casos de transfiguração. O relato em apreço foi publicado integralmente pela Light, da qual faço o seguinte relato. 1898, página 471. Essa Light devia ser alguma revista bastante, ou algum periódico, né, bastante conhecido na época. A condessa Maynard descreve o que se segue. Numa noite de inverno do ano de 1898, obtivemos fenômenos muito interessantes. Achavam-se presentes a baronesa Rosenkrantz, o general Gugiani e sua esposa, o doutor Visan Scosi, meu marido, e eu.
Uma lâmpada vermelha colocada sobre a mesa iluminava nossos rostos. A baronesa Rosenkrantz estava de pé, atrás da minha cadeira, fazendo passes magnéticos sobre a minha cabeça e ombros, quando, de repente, meu esposo, que estava sentado defronte, exclamou: "Não vejo mais a minha mulher." Por sua vez, o general Gugiani observou: "Dir-se-ia que a condessa desapareceu." O Dr. Visan Scosi declarou que também não me via, mas que percebia no meu lugar uma coluna de substância escura. Eu ouvia perfeitamente as suas exclamações, porém, por mais que tentasse, não lograva articular uma palavra, embora não houvesse deixado um só momento de ver os assistentes, os quais continuavam discutindo acaloradamente o fenômeno da minha desaparição, quando repentinamente me viram reaparecer, mas com o rosto de outra pessoa. Meu marido exclamou assustado: "Oh, essa não é minha senhora." A baronesa Rosenkrantz inclinou-se para mim, olhou-me fixamente de perto e disse: "Reconheço as feições de Helena Blavatsky." Helena Blavatsky, para quem não lembra, ela era uma mística do início do século XX, que foi a fundadora da filosofia teosófica, né? Então, nós temos ela como sendo uma médium muito potente daquela época, fundadora dessa associação, e que acabou se materializando, né? Então eles chamam, normalmente acho conhecida como Madame Blavatsky. Pouco depois a máscara de Blavatsky desapareceu e tornei a ser eu mesma, reconhecida como tal por todos os assistentes com grande satisfação. Eis, porém, que, por seu turno, a baronesa Rosenkrantz é envolvida por um influxo mediúnico e, sentando-se junto a mim, exclama: "Olha com atenção o meu rosto." Transcorridos uns breves instantes, vimos transformar-se o seu semblante, que se tornou muito jovem, ao passo que a baronesa é um tanto entrada nos anos. Acreditei por um momento ser vítima de uma alucinação, pelo que me dirigi ao Dr. Visan Scosi, perguntando-lhe o que estava vendo. Vi que tinha ficado imóvel como uma estátua, com seus grandes olhos cravados sobre a manifestação e com uma expressão de estupor indescritível. Respondeu-me: "Este é o rosto de uma jovem a quem eu conheci intimamente há 20 anos." Tais são os episódios de transfiguração relatados pela Condessa Maynard. Do ponto de vista da fidelidade da narrativa, o nome do Dr. Visan Scosi, autor de um livro clássico sobre mediunidade, a quem foi apresentado o relato antes de ser enviado ao seu destino, constituiu um ótimo testemunho a respeito. Do ponto de vista da realidade objetiva das transfigurações observadas, destaca-se a circunstância de sua natureza coletiva, a cujo respeito convém insistir sobre o fato de que foram 5 os experimentadores que observaram coletivamente os mesmos rostos nas transfigurações ocorridas. Faço notar que, na produção do primeiro episódio, sobressai o detalhe pouco comum da ocultação da médium dentro de uma nuvem de ectoplasma, o que, presumivelmente, deve ser atribuído à poderosa mediunidade de efeitos físicos da Condessa Maynard, potencialidade que permitiu uma emissão abundante de substância ectoplásmica que logo se concretizou na máscara da transfiguração. Observo, por último, que em ambos os episódios os rostos que se materializaram foram identificados e o caso do Dr. Visan Scosi, que reconheceu o semblante da jovem que se manifestou, o de uma jovem senhora que conhecera 20 anos antes, é um caso bastante notável no seu gênero, porquanto a baronesa Rosenkrantz, que ele conhecera na casa da família Maynard, sem dúvida alguma ignorava por completo a existência da jovem dama que se havia materializado por transfiguração do seu próprio rosto. Deve-se, sem embargo, reconhecer que o relato dos fatos deveria comportar maior abundância de detalhes, se bem que é mistério admitir que um relatório mais extenso não era possível exigir em um sumário relato de numerosas experiências, como era o que a Condessa Maynard remetera ao Congresso Espiritualista de Londres. Então aqui, mais um caso de transfiguração, e só para a gente poder fechar a leitura desses relatos, temos aqui mais um caso. A gente lembra que esse livro aqui ele é bastante extenso, então a gente pega assim, só algumas passagens para poder ilustrar
as várias experiências observadas por Ernesto Bozano. E também, o que foi relatado aqui em cima, o Dr. Visani Scosi, que foi autor de um livro sobre mediunidade. Então a gente pode imaginar a quantidade de obras que foram publicadas, principalmente na Europa, no final do século XIX, começo do século XX, onde nós tínhamos ali esses grandes experimentadores, como, por exemplo, né, Alexandre Aksakov, que a gente vai ler agora, Ernesto Bozano, esse próprio Dr. Scosi também, e tantos outros, que publicaram essas obras sem necessariamente terem vínculo com a doutrina espírita, mas com a grande preocupação de estudarem o fenômeno mediúnico. E isso trazia para nós uma grande base para podermos analisar exatamente a continuidade da existência do espírito após a morte física. Então hoje a gente, infelizmente, nós raramente encontramos uma obra atual que observe também esses fenômenos. Né? O máximo que a gente tem é da década de 40, década de 50, né? Quando o Peixotinho estava encarnado ainda. Peixotinho, para quem não conhece, era um médium de efeito físico muito importante para a época. Assim como no século XIX, Douglas Home também foi. Né? Então nós temos ali várias obras publicadas, mas infelizmente nenhuma obra contemporânea, sempre obras daquele passado. Né? Daí a dificuldade de hoje a ciência se aprofundar ou mesmo se interessar pelo estudo dos fenômenos mediúnicos, o que traria para nós, né, uma direção bastante interessante de fazer essa conjunção, que era a proposta que Kardec tinha na época, daquilo que é espiritualismo e daquilo que é ciência. Como a gente comentou ontem mesmo no nosso estudo, existe ainda uma grande resistência da ciência a se interessar pelo mundo espiritual, exatamente pelo mundo espiritual ser visto como sendo uma posse das religiões. Então as religiões colocam os seus dogmas, impondo os seus dogmas, acabam criando um bloqueio para que a ciência possa se aprofundar ou possa se interessar. Dessa forma, então, a gente tem essa dificuldade para analisarmos. Né? Então, essa daí, então, a dificuldade que a gente acaba enfrentando. Deixa eu ver aqui. Beleza, aí. No capítulo 8, no caso 8, então, Alexandre Aksakov, que era um pesquisador daquela época também, no seu livro, olha só, mais um livro, ó, Um caso de desmaterialização parcial do corpo de um médium, página 211, conta o seguinte caso, extraído de um artigo da senhora Killingbury, publicado no The Spiritualist em 1876. A senhora Crocker, médium particular de Chicago, contou-me que há alguns meses, sob a investigação de seu guia espiritual, iniciou uma série de sessões para o desenvolvimento de uma nova fase de sua mediunidade, as quais se realizaram no seu círculo familiar. Aqui mais uma característica interessante que a gente pode observar, aproveitando aqui a deixa desse relato, que as reuniões que eram realizadas naquela época, final do século XIX, começo do século XX, elas eram feitas em casa. Elas não dependiam, por exemplo, de um centro espírita para que isso acontecesse. Com o passar do tempo, a gente começou a mudar essas características de pesquisa, essas características de uma prática espírita muito mais familiar, muito mais independente, e nós infelizmente institucionalizamos a doutrina espírita, fazendo com que somente em centros espíritas podem ser feitos estudos, somente em centros espíritas podem ser feitas as práticas mediúnicas. Claro que isso para nós é uma forma de segurança, visto que muitas pessoas tentam brincar com a mediunidade e acabam depois sofrendo as consequências disso, como processos obsessivos, desequilíbrios emocionais, transtornos mentais, propriamente dito. Né? Hoje é o ideal, Eduardo, pelo fato da gente não ter hoje diretrizes de segurança para práticas domésticas, mas a gente vê que nos casos antigos daquele passado, muitos desses trabalhos eram realizados. Até mesmo Kardec fazia isso na casa das pessoas. A gente viu aqui mais um caso de fenômeno mediúnico. E eu comentei com vocês, numa outra oportunidade, que um amigo nosso, que trabalha no espiritismo.net, ele foi fazer o seu mestrado na Espanha, numa pequena cidade fora dos grandes centros urbanos. E aí então ele teve a oportunidade de conhecer uma família espírita.
E aí ele começou a se envolver, começou a se interessar e começou a participar das reuniões que eles faziam em casa, com manifestações espirituais, com psicofonia, com trabalhos de passe, dentro de casa. E isso é uma característica normal naquela região da Europa, onde são poucos os centros espíritas, mas nem por isso deixam de ter médiums, deixam de ter estudiosos. Então eles continuam ainda fazendo essas práticas domésticas, diferentemente daqui do Brasil, que a gente faz essas práticas institucionalizadas. Então, quer dizer, tem o lado positivo da segurança, mas tem o lado negativo da gente perceber que a doutrina espírita não precisa de um centro, digamos assim, como se fosse uma igreja, para poder centralizar a manifestação dos espíritos. Então, mas como hoje a gente perdeu essa prática, não tem mais aquele conhecimento, aquela segurança para fazer, o melhor é que se faça dentro desses locais, pela proteção espiritual e pela experiência que eles têm também. Mas a gente vê que isso não era frequente naquela época, pelo contrário. Era muito mais raro do que a gente imaginava, né? Visto que eram poucos os centros espíritas que tinham sido fundados ali a partir de Kardec. Minha mãe, quando era criança, mais ou menos em 1945, participava de reuniões de desobsessão em casa, por haver pouco centro. Hoje não faria mais, né? Pois é, na minha casa também nós já tivemos reuniões de passe, de incorporação, de desobsessão, mas assim, era o objetivo inicial era apenas um tratamento particular de cura, que com o passar do tempo, né, que isso durou mais ou menos uns 2 anos, com o passar do tempo começaram a surgir algumas manifestações naquele médium que fazia ali a aplicação de passes. E aí então chegou o momento em que outras pessoas começaram a se interessar pelo fenômeno e começaram lá a buscar ajuda, aconselhamentos, ou mesmo para poder, a pessoa não estava se sentindo bem, ia lá para fazer isso e tal, e começaram então a surgir os obsessores. Aí então foi cessado esse trabalho porque não era essa a proposta. No início era só assim, vamos deixar para que os espíritos possam ajudar, mas aí como a gente percebeu que isso começou a tomar uma dimensão maior do que aquela proposta, então foi cessado imediatamente ali aquele trabalho e não mais se realizou nenhum tipo de atividade ali, né? Então, quer dizer, isso era normal acontecer, mas infelizmente a gente ainda tem uma certa dificuldade para lidar com as técnicas, com os estudos, com o aprofundamento e tudo mais. Vamos lá, continuar, só para a gente compreender aqui. Uma noite, né, continuo aqui citando Aksakov, na casa da senhora Crocker. Uma noite, à luz de velas que ardiam no recinto e ao clarão da lua, sofreu uma transformação do seu rosto, que mudou de tamanho, forma e natureza, brotando depois sobre ele uma barba negra e abundante. Todos os assistentes viram a mesma transformação e o primo do médium, que estava sentado junto ao mesmo, exclamou: "É o rosto do meu pai." Desaparecida a manifestação, confirmou que se tratava da esfinge perfeita do rosto paterno. Pouco depois, o médium se transformou em uma velhinha de cabelos brancos. Todas essas metamorfoses se realizavam sob os olhares dos presentes, que não deixavam de as observar um instante. Ela afirma que conservou sempre a consciência de si mesma, mas que havia experimentado uma sensação muito viva de formigamento e comichão em todo o corpo, tal como se estiver apertando com as mãos os 2 polos de uma forte bateria elétrica. Esta alusão final do médium, que disse experimentar uma viva sensação de formigamento e comichão em todo o corpo, reveste grande importância do ponto de vista probatório, uma vez que um bom número de médiuns de efeitos físicos acusa justamente a mesma sensação, quer antes, quer durante da manifestação dos fenômenos. A senhora Desperance aludia muitas vezes, né, a senhora Desperance era uma médium também de efeitos físicos, muito potente no século XIX. A senhora Desperance aludia muitas vezes a essa sensação, que é como um prenúncio dos fenômenos, e com Eusápia era habitual a mesma sensação. Eusápia era a senhora Eusápia Paladino, também uma outra conhecida médium de efeitos físicos de grande importância naquele período. Quando durante as nossas experiências de 3 anos em Gênova com o Sr. Morselli, ouvíamos o médium acusar a sensação de comichão em todo o corpo, ficávamos na expectativa, pois sabíamos, por prática adquirida, que era o prelúdio da produção dos fenômenos. Repito, portanto, que do ponto de vista probatório, essa espécie de detalhes secundários adquire não pouca importância em favor da legitimidade dos fatos,
pois eles pertencem a um gênero de médium, ao gênero que o médium fraudulento, como também o narrador infiel, não pensam em assinalar. E bem-vindas sejam essas observações no que concerne ao episódio exposto, em que o relato de segunda mão e a falta de detalhes não podem satisfazer do ponto de vista probatório. E como já vimos, o caso por si só seria por demais interessantes devido aos incidentes da barba e dos cabelos brancos que apareceram sobre o rosto e a cabeça de uma jovem senhora. A essas observações, em favor da legitimidade dos fatos, Alexandre Aksakov acrescenta o seguinte: um argumento de peso em favor da legitimidade de tais manifestações consiste na consideração de que não só não se mostram contraditórias com o princípio de acordo com o qual se produzem os fenômenos de materialização, como constituem, ao contrário, uma espécie de fase inicial transitória, prestes a transformar-se em outra, sob a ação de uma força organizadora ignorada. Bom, e por aqui vai. São vários os casos que nós temos nesse livro, precisamente, deixa eu pegar aqui, precisamente, se eu conseguir chegar aqui no começo dele, já passo para vocês. Só um instantinho. Precisamente 15 casos que são contados nesse livro. Então, para quem quiser, esse livro aqui se encontra à disposição aqui na internet. É só vocês colocarem Ernesto Bozano, Impressionantes Fenômenos de Transfiguração. Isso é bastante interessante para ilustrar esse capítulo. E o detalhe é o seguinte, que após Kardec, muita coisa foi publicada para poder trazer para nós mais detalhes de fenômenos. Mas se a gente estudar a transfiguração apenas baseada no livro dos médiuns, nós teremos 2 tópicos apenas. O 123, olha, são 4 tópicos, 122, 123, 124 e 125, que são tópicos pequenos, contando pequenos detalhes. E normalmente a gente passa os olhos sobre esse tipo de fenômeno e os ignora. Porque já que ele escreveu só isso, quer dizer então que não tem tanta importância assim. Aí a gente pega depois um livro que foi publicado por um pesquisador muito renomado no meio das pesquisas metafísicas, que publicou um livro com 15 casos bem detalhados sobre isso aí que aconteceu. Então a gente vê que é importante que a gente faça sempre uma combinação de obras, pega ali a doutrina como base, que serve para nós não apenas como uma base conceitual desses fenômenos, mas principalmente como um guia que nos orienta, assim, passando por cada tipo de fenômeno, passando por cada tópico, porque Kardec teve um trabalho bem detalhado para organizar a sequência dessa obra. Por isso, então, nós temos ali, a gente vai estudando no livro dos médiuns, consequentemente pegando ali obras paralelas, como eu trouxe para vocês também aqui, fazendo um estudo complementar de bicorporeidade, eu trouxe para vocês aquele livro que eu estou lendo que fala da mediunidade dos santos. Então, quer dizer, vários relatos de santos da Igreja Católica que apresentaram sinais, digamos assim, sinais miraculosos dentro da visão da Igreja, mas que para nós são relatos interessantíssimos de fenômenos mediúnicos. Daí então a gente fazer essa combinação é sempre importante. Por isso, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês pesquisarem, mais vão encontrar também ilustrações que possam reforçar cada vez mais aquilo que a gente vem estudando. Trouxe para vocês também, quando a gente falava sobre materialização, sobre movimentação de objetos e tudo mais, aquele livro também, Evocação dos Espíritos, que temos ali, li para vocês várias passagens de experiências com as irmãs Fox, com Douglas Hume e com outros experientes também, com outros médiums bastante experimentados na época, para poder complementar um pouquinho mais sobre isso daqui. Então é sempre importante fazermos ali estudos combinados daquilo que Kardec traz e daquilo que outros pesquisadores trazem também, reforçando aquilo que já foi estudado. Vamos lá então, item 124 agora, entrando aqui no livro dos médiuns, para a gente poder concluir esse capítulo nesses minutos que faltam para nós. Antes disso aqui, tá. Concebe-se, filhinha, pode fazer a colagem, por favor, se você tiver com o texto à mão. Tá? Bom dia, pessoal que chegou. Concebe-se que o corpo possa tomar uma aparência maior que a sua, ou das mesmas dimensões. Mas como poderia tornar-se menor do tamanho de uma criança, como acabamos de dizer?
voltando um pouquinho aqui, Kardec lembra, nesse último parágrafo, diz assim: essa parece ser a verdadeira causa do estranho e raro, convém dizer, do fenômeno estranho e raro, convém dizer, da transfiguração. Porque ele fala que o perispírito é a chave desse fenômeno. O perispírito acaba ou se emancipando, envolvendo o corpo físico e se envolvendo também com o ectoplasma, se tornando visível. A combinação do médium do espírito durante esse fenômeno influencia o médium, dando ao seu perispírito características específicas que o médium deseja dar, como a sua própria aparência, ou permitindo ali uma outra transformação, né? Então, o perispírito ali é a chave. E ele coloca assim: quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira que a dos corpos inertes. Explica-se da mesma maneira que a dos corpos inertes. O peso do próprio corpo, não varia, porque a sua quantidade de matéria não aumenta, mas o corpo sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, segundo explicamos nos números 78 e seguintes aqui do Livro dos Médiuns mesmo. É provável, portanto, que a transfiguração na forma de uma criança diminua o peso de maneira proporcional. Porque aqui ele fala o seguinte: numa situação hipotética, como Kardec lembra que muitas vezes uma pessoa pode ficar mais pesada, né, como é o caso aqui em cima que ele relata para nós, depois para quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma chegadinha aqui no item de número 122, que Kardec lembra que uma jovem de 15 anos de idade foi ali, vivenciou essa experiência da transfiguração, trazendo a aparência do seu irmão desencarnado, que tinha o dobro do seu peso. E o médico que estava ali presenciando o fenômeno colocou essa jovem fora do fenômeno e depois durante o fenômeno, e percebeu que o seu peso dobrava numa balança. Então ele constatou isso positivamente, ele constatou isso comprovando através dessa medição. E aí Kardec levantou a hipótese: se ela pode então dobrar de peso por causa desse fenômeno de transfiguração, ela pode, por exemplo, se for o caso de uma criança se manifestar em torno daquela pessoa, dela também perder peso. Aí ele coloca como exemplo para nós aquela explicação dada lá no item 78, que fala da diminuição e aumento de peso dos corpos. Quando uma mesa, por exemplo, pode começar a levitar ou a começar a se movimentar, mesmo sendo uma mesa muito pesada. Que uma criança, sendo médium de efeitos físicos muito potente, pode envolver aquela mesa com essa substância, permitindo então ali que ela assuma características de um objeto mais leve. Não é o caso, por exemplo, Kardec coloca, que não se pode ainda explicar. Ele apresenta tudo isso a título de teoria, que é possível que seja assim. E ele lembra, por exemplo, que os gases, no caso de uma câmara de vácuo, se você tira o vácuo dela, a sucção que ela provoca na base não permite que você tire a tampa dela. Agora, se você por acaso aplica um jato de ar naquele momento, essa tampa ela pode saltar. Então, percebendo que o ar, que nada mais é do que um gás, também pode da mesma forma se retirando o gás ou mesmo acrescentando. Então você pode provocar tanto aumento ou diminuição dessa pressão. E aqui então a mesma coisa acontece com o caso dos fluidos, que acabam sendo utilizados pelos espíritos também. Vamos então continuando aqui com a teoria de Kardec. No caso de... deixa eu ver aqui... quanto ao fenômeno em si, quer dizer, da criança que diminui de peso e coisa e tal, não a afirmamos nem negamos a sua possibilidade. No caso de ocorrer, o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente não o infirmaria, quer dizer, não tiraria dele a sua veracidade. É preciso não esquecer que estamos no começo dessa ciência e que ela ainda está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente se tornar invisíveis. Olha que interessante que Kardec lembra que no caso de uma criança, por exemplo, se manifestando através da transfiguração, um adulto
poderia ter aquelas suas partes invisíveis, como foi o caso, por exemplo, que a gente viu naquele relato de Ernesto Bozano, que uma pessoa praticamente desapareceu, apenas ficando ali aquela mancha escura. A gente pode imaginar, por exemplo, se não fosse o caso de uma criança se manifestando, em torno dessa criança uma mancha escura escondendo aquela parte do médium. E aqui é o caso de invisibilidade que Kardec também apresenta esses casos, né? Esse exemplo. Ele continua então. Quando ele fala aqui que é preciso não esquecer que estamos no começo dessa ciência, mostra claramente, né, o quão ainda temos a estudar, né, o quanto ainda temos para estudar sobre os fenômenos mediúnicos. De imaginar, por exemplo, o livro dos médiuns já é o suficiente para que a gente entenda tudo aquilo que acontece, o que diz respeito à mediunidade. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o próprio Kardec afirma que tem muita coisa ainda para se conhecer, como ainda tem muita coisa para se explicar. Embora já tenha sido visto, já tenha sido percebido, ele não pode ser ainda analisado. Né? Hoje nós temos os casos, como eu já comentei com vocês, de cirurgias espirituais, como as que foram feitas pelo José Arigó, como as que foram feitas, né, através dele, pelo espírito do Dr. Fritz e tudo mais. Nós temos ali cirurgias de cortes que não têm sangramentos, desaparecimento de tumores, e a gente se pergunta como isso pode ser explicado. Aí então nós temos a teoria, né, que isso é um fluido, através da hipnose, através da autossugestão, através disso, através daquilo, cada um apresentando a sua teoria. Mas infelizmente, mais uma vez, a ciência não tem a preocupação de estudar esse fenômeno, exatamente por estar vinculada com essa história de religião. Quer dizer, já que é religião que domina esse assunto, então a ciência não se interessa. Aí eles começam a dar opiniões, a gente vê muito isso nos programas, nos documentários, nas reportagens que falam sobre cirurgias espirituais. Tivemos recentemente ali em vários canais falando sobre João Berdel, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, falando sobre João de Deus, em Abadiânia, no estado de Goiás, que são dois médiuns que fazem cirurgias espirituais, que não deixam de ser de efeitos físicos, bastante reconhecidos, e hoje muito procurados, assim como outros médiuns também são procurados. E o que eles fazem então? Mandam esses repórteres para registrarem os fenômenos, eles registram, falam, mostram impressionantes, mostram assim as fisionomias das pessoas, fazem entrevistas, mas a gente percebe que quando eles buscam uma opinião do meio científico, como por exemplo conselhos regionais de medicina e tudo mais, os médicos se limitam a dizer assim, olha, isso não é aceitável pelo conselho, isso pode ser isso pode ser aquilo, e pronto. O meio científico não se interessa em explorar isso tudo. Então a gente vê assim muita coisa interessante para se aprender, muita coisa interessante para se analisar, mas ainda não tem esse interesse pela busca. Como Kardec coloca, lá no século XIX, essa ciência se encontrava no início das suas pesquisas, se encontrava no início da sua exploração, e até hoje continua sendo inexplorada mais de 150 anos depois, o que é muito lamentável para todos nós. Tanta coisa para ser explorada, porque aprendendo sobre esses fenômenos, compreendendo a existência desses fenômenos, nós temos não apenas indícios, mas evidências muito mais palpáveis sobre o mundo espiritual. E aí então, quando a gente quebrar essa barreira do misticismo, da religiosidade, da crença, que é algo bastante subjetivo, bastante pessoal, a gente vai começar a entrar de fato no mundo espiritual. Aí a gente vai começar a mudar completamente a nossa forma de viver, por entender que existe realmente de fato algo além da barreira da morte física. Continua aqui para nós. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta naturalmente das explicações precedentes e das que se referem ao fenômeno de aportes. Número 96, o item aqui número 96, né, que fala sobre o aporte significa, né, para quem tem aí pessoal que gosta daqueles jogos de RPG, para quem gosta de videogame, o aporte é uma expressão utilizada com bastante frequência nesses jogos, que é o indivíduo, que é fazer desaparecer uma coisa num lugar e aparecer em outro lugar. Então, assim, ele desaparece aqui e aparece ali. E Kardec começou, então, a apresentar algumas teorias a esse respeito, de que forma que poderia ser explicado.
Alguns na época de Kardec, né, o próprio espírito Erasto explicou que esse objeto ele se torna invisível, entra no ambiente e depois se apresenta como visível. Então, na verdade, ele não entra numa câmara fechada, mas ele depende de um espaço aberto para que ele possa entrar, mas envolvido com esse ectoplasma, que dá essa impressão de invisibilidade. Mas também William Crookes, que fez um estudo interessante, apresentou uma outra experiência. Uma mesa, dessas mesas que abrem e fecham, né, para poder ficar maior ou menor. Essa mesa estava fechada e uma rosa passou por entre a fenda das duas tampas, mostrando que você não podia simplesmente fazer com que ela desaparecesse e aparecesse do outro lado, passando por um espaço aberto, porque a mesa estava fechada. Então mostrava que havia, de certa forma, algum tipo de desmaterialização. Quer dizer, desmaterializava aquele objeto, coisa que Erasto disse que não era possível, mas que William Crookes, observando ali o fenômeno, disse que era possível acontecer. Então são explicações que vão surgindo. Então é isso que Kardec se refere, né? Essa invisibilidade que é envolvida por esse ectoplasma, coisa que a gente viu também Ernesto Bozano fazer. E aqui, para a gente poder fechar, uma passagem pequenininha aqui, só para lembrar aqui, nesse item, o Herculano Pires, grande estudioso da década de 70, década de 80 do Espiritismo, ele fez a tradução dessa versão que nós estamos estudando, e ele faz uma observação a esse respeito. Ele diz assim: há numerosos casos de observação de uma máscara transparente sobre o rosto do médium, reproduzindo o rosto do espírito comunicante. Observamos um desses casos em 1946, em São Paulo, com o médium Urbano de Assis Xavier. Nesses casos, como se vê acima, a máscara se torna pela combinação fluídica do perispírito do médium com o do espírito comunicante. É fenômeno de sintonia e não de penetração do espírito no corpo do médium. Aquela ideia que a gente tem, né, que o espírito entra no corpo do médium e aí então ele começa a falar, como a gente viu, né, naquela demonstração no filme Ghost, em que o espírito desencarnado entra no corpo da médium, coisa que não é real, mas é de sintonia de perispírito e sintonia mental também. Para a gente poder fechar, item 125, Kardec fala aqui muito pouco sobre isso. Teríamos de falar do estranho fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinário que possa parecer, à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas como já explicamos na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, achamos inúteis repetir aqui os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis. É uma condição em que certos espíritos podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de produzir perfeita ilusão. E aqui então, agênero significa algo que não foi gerado. Ou seja, na Revista Espírita, Kardec relata sobre isso de uma forma muito interessante, que um espírito de um filho desencarnado de uma família se manifestava materializado durante dias, convivendo com a família, como se ele estivesse vivo. E aí então isso despertou muita atenção, dizendo assim, mas espera aí, se ele não está vivo, como é que ele pode estar ali presente? É o caso do agênere, aquele que não é gerado, mas ele se materializa. Para quem estuda as bases da doutrina espírita, principalmente na sua organização, a gente tem ali, deixa eu me lembrar o nome dele agora. Como é que chama, para vocês que se lembram, que escreveu aquele livro Os Quatro Cavaleiros? Me fugiu o nome dele agora. Rustem, lembrei agora. O Sr. Rustem não era o amigo de Kardec, era um outro personagem, escreveu uma nova doutrina, né, o rustanguismo, né, Rustam, o nome dele. Então o rustanguismo era uma outra doutrina que também lidava com as manifestações espirituais, e o Sr. Rustam escreveu um livro bastante conhecido na época chamado Os Quatro Cavaleiros. E ele traz algumas hipóteses do mundo espiritual, inclusive contradizendo aquilo que a doutrina traz. E ele afirmava, por exemplo, que o corpo de Jesus, né, Jean-Baptiste Rustam, está ali, obrigado, Eduardo, ele trazia a teoria de que Jesus era gênero.
que pelo fato de ser quem era, de ser um espírito daquela envergadura e coisa e tal, ele era um espírito que ele não foi gerado dentro das leis orgânicas, mas que ele foi simplesmente materializado e viveu durante aqueles 33 anos como sendo os agêneres, né? Os 4 evangelhos, tá? De onde eu tirei cavaleiros, gente? Estou viajando, os 4 evangelhos, obrigado, Eduardo. Né, os 4 cavaleiros, ó, tô com eu tô pensando no Apocalipse, é diferente. Tá? Então são os 4 evangelhos, e aí então ele fala que Jesus, no caso, ele é um agênere, ele é, na verdade, um ser materializado. E aí então ele apresenta a teoria dizendo o seguinte, que no caso da gestação de Maria, essa gestação foi aparente, porque na verdade ela foi uma gestação fluídica, e não uma gestação orgânica. E sendo uma gestação fluídica, Jesus não tinha por que se machucar, por que ficar doente, porque simplesmente ele era um corpo fluídico. E essa teoria, ela foi muito combatida na época, como deve ser até hoje, porque ela contradiz exatamente as leis da natureza. Então Jesus era considerado um agênere dentro dessa teoria que Kardec apresenta também, mas inclusive foi observado naquela época. Né? Armando colocou nele, ele atacou Kardec por não aceitar não só sua teoria como Jesus, como muitas outras coisas. Mas Kardec respondeu com toda sutileza e falou, não, é uma teoria interessante, coisa e tal. O Kardec é daquela turma do deixa disso, né, algumas situações, né? Ele fez uma crítica, na verdade, né, Eduardo? Não foi assim o ataque. Ele fez uma crítica à doutrina espírita, dizendo que ela era incompleta, e Kardec respondeu, não, é uma teoria interessante, coisa e tal, e ficou por isso mesmo, né? Mas não vem ao caso para nós, que isso é tudo, faz parte da história da doutrina espírita, né? Para quem gosta de história da doutrina, é importante estudar sobre essa questão desses fenômenos, né? Então está ali feito, né, o registro para vocês, por isso Kardec só coloca um trechinho, né, só coloca uma passagem sobre essa questão, né? Exatamente, Armando. Porque Kardec tinha esse princípio fundamental, né? Kardec era assim. A gente lembra que tem um livro chamado Index Librorum Prohibitorium, é o nome em latim do Índice de Livros Proibidos. Esse Index Librorum Prohibitorium, ele foi escrito pelo Tribunal do Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição, na época, de todos os livros que seriam proibidos aos católicos lerem. E se por acaso um desses livros fossem encontrados na casa de um católico, ele seria, por exemplo, levado para o questionamento da Inquisição e muitas vezes até sendo levado para a tortura para confessar que não era. Aí então vem aquela questão das fogueiras, das torturas, coisa que a gente já viu na história, né, na triste história da Igreja Católica daquele período da Idade Média. Então nesse Index Librorum Prohibitorium tinha, por exemplo, ali os livros da codificação espírita. Tem ali, se vocês pegarem e pesquisarem, vocês vão encontrar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e coisa e tal. Inclusive a revista espírita também. Como Kardec percebia que os próprios livros da codificação eram proibidos pela igreja, ele tinha por princípio não proibir nenhum tipo de livro. Então ele dizia assim, olha, todo livro deve ser lido, toda filosofia, toda obra deve ser estudada, e dali você tira suas próprias conclusões, se aquilo que foi estudado é positivo ou não é. Então, nesse caso, como o Eduardo lembrou, né, ele sempre colocava assim que, olha, leia, estuda o livro, dá uma olhada no livro, né, vê direitinho o que ele está falando, mas aí Kardec começa então a apresentar os senões, né, da obra que foi publicada. Bom, para fechar esse nosso estudo então, Herculano Pires coloca então para nós 2 passagens aqui para a gente poder fechar. Ele diz assim, como se vê, a teoria dos agêneres se encontra apenas na Revista Espírita, o que ressalta a importância dessa coleção de Kardec, somente agora publicada em nossa língua, né? Então ele está lembrando da época. E depois ele fala, essas explicações de Kardec foram posteriormente confirmadas por numerosas experiências científicas e ocorrências instantâneas, espontâneas, em todas as partes do mundo. Nada a não ser hipóteses gratuitas que caíram sucessivamente por si mesmas, até hoje pôde contradizer as teorias apresentadas nesse capítulo. As experiências metafísicas, desde as realizadas pelo professor Carl Friedrich Zollner, da Universidade de Zelpix, da Alemanha, com notável equipe de pesquisadores, até as experiências famosas de Richer, Gustave, Galilei, Eugène Austin, Paul Gibier, da França, explica-se por essas teorias. Recentemente, no campo das pesquisas parapsicológicas, mais restritas e cautelosas, a confirmação vem se fazendo da mesma maneira.
as experiências de Soal, Waterley Carrington, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, com levitação e voz direta, e as de Harry Price, da Universidade de Oxford, com telecinesia, movimento, ocultação e reaparecimento de objetos, os relatos de Louise Heine, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sobre alucinações visuais referentes a mortos, e os de Carl Gustav Jung, no mesmo sentido, provam isso. Então mostrou aqui que depois disso tudo, vários e vários estudos foram feitos por especialistas nessa área da parapsicologia, da metafísica, que vem ali complementando aquilo que Kardec colocou. Então naquela ideia de, não, porque isso não existe, porque isso é uma invenção, porque isso tudo é alucinação e coisa e tal, essas pesquisas importantes vieram corroborar aquilo que Kardec já fazia de pesquisa na época, mas alertando que era uma ciência ainda no início dos seus estudos, merecendo ali uns estudos mais aprofundados. Tá? Então, meus amigos, a gente vê que muitas vezes as colocações que a gente faz aqui, que Kardec coloca também, parecem ser um pouco complicadas, mas como a gente viu, o estudo do Livro dos Médiuns é isso. Estudar a mediunidade, a gente tenta ilustrar ao máximo para poder facilitar o entendimento, mas a gente vê ainda o quão ignorantes nós somos com relação a esses fenômenos. E o quão ainda temos que estudar para podermos ter ali um esclarecimento maior sobre a manifestação dos espíritos. Não é simplesmente sentar numa cadeira e começar a escrever. Pelo contrário, isso tem ali, demanda um conhecimento muito interessante, muito profundo sobre aquilo que justifica, que explica, na verdade, a realização desses fenômenos. Muito bem. Fechando por aqui, então, o nosso estudo, nós concluímos aqui o estudo do Livro dos Médiuns, nesse capítulo 7. Deixa eu ver qual vai ser o nosso próximo tema, que eu acabei me perdendo aqui. Só um instantinho. Está aqui, ó, nós vimos o capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Nosso próximo capítulo vai ser Laboratório do Mundo Invisível, Vestuário dos Espíritos, Formação Espontânea de Objetos Tangíveis, Modificação das Propriedades da Matéria, Ação Magnética Curadora. Olha aí, tema muito interessante para a gente poder estudar. Vai falar sobre fluidos, a gente vai poder entrar na parte de cirurgias espirituais, vai poder entrar naqueles fenômenos que são observados na Umbanda, que é o caso que nós explicamos, de um médium, por exemplo, que toma uma garrafa inteira de bebida alcoólica para satisfazer ao espírito, e quando acaba o fenômeno, o médium se encontra ali lúcido, sem nenhum tipo de hálito, sem nenhum tipo de cheiro. E isso é exatamente a transformação dessa matéria que a gente vai estudar. Muita coisa legal para a gente poder ver nisso daqui, tá, pessoal? Tanto estudando aqui o Livro dos Médiuns, como também estudando lá no capítulo 14 do livro A Gênese, que também fala do fluido. Não fica nada, ele não sente absolutamente nada. Nem da bebida alcoólica, nem de charutos ou cigarros que o espírito acaba utilizando. Essa matéria se